vídeo de hoje eu vim te mostrar 3 investimentos para quem quer começar a investir com apenas R$ 50. Principalmente para quem é iniciante, quem está começando, estudando sobre o mercado financeiro e não sabe como começar. Então eu montei uma cronologia com 3 investimentos e eu quero que vocês me acompanhem um pouco, pois eu vou explicar sobre cada um deles a partir de agora. Para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Robson Andrade e este é o canal Mente de Milhão. Se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e me acompanhe por aqui porque eu trago vídeo toda semana falando sobre o mercado financeiro, sobre como fazer o seu dinheiro trabalhar para você e sobre outros diversos assuntos que podem ser do seu interesse também. E se não for pedir muito também, deixe seu gostei nesse vídeo e vamos para o que interessa. Para muitas pessoas existe ainda aquela ideia, né, de que para investir você precisa de muito dinheiro, que é necessário ser rico, ganhar bem e vice-versa, e diversos outros pensamentos próximos desse também. Mas a verdade é que hoje em dia é muito fácil e bem simples, você precisa apenas do seu telefone e de uma conta bancária ou de uma conta em uma corretora para poder fazer o seu primeiro investimento. Muitas vezes sobra aqueles primeiros R$ 100 todos os meses para ti, você está querendo economizar, está pensando em algo por médio ou longo prazo e não sabe aonde colocar o seu dinheiro. Muitas pessoas até vão procurar a poupança por se tratar de um investimento mais conhecido, né? Praticamente todo mundo conhece a poupança, mas fora a poupança existem outras opções também que podem ser interessantes para quem busca, né, ter um pouquinho mais de rentabilidade, também a segurança e outros aspectos que eu vou falar ao longo desse vídeo que são interessantes também para se levar em consideração. E para quem está começando, os 3 investimentos que eu vou falar na sequência, existe uma certa cronologia. Primeiro, porque para quem está realmente começando, o mais interessante seja que você foque primeiro em criar, por exemplo, um pé de meia, uma reserva de emergência, prepare algo ali para um imprevisto e depois você comece a buscar outros objetivos. Não que você precise seguir a risca, né? Mas é o mais interessante, o mais recomendável, para que você não precise passar por sufoco ao longo da sua jornada de investidor. E isso serve para qualquer pessoa, não é só para quem quer guardar R$ 50, para quem pode guardar R$ 50, mas para qualquer outra situação também. E quando eu falo que economizar não se trata de ser rico, mas sim de como você lida com o seu dinheiro, um reflexo disso é que há muitas pessoas que ganham até 5, 6 ou até 10 salários mínimos todos os meses e conseguem fechar o mês no vermelho, não economiza, não sobra dinheiro, acontece algo, essa pessoa tem que recorrer a empréstimos com juros altos e diversos outros recursos para poder suprir aquela necessidade financeira que ela tem no final do mês. E outras pessoas com um salário mínimo conseguem sobreviver tranquilamente e economizar, muitas vezes até investe seu dinheiro, né? Então por que esse tipo de coisa acontece? Está diretamente ligado à sua ideologia, ao seu pensamento em relação ao seu dinheiro. Mas chega de papo, vamos falar principalmente sobre os nossos primeiros investimentos. E eu já vou começar falando sobre o investimento mais simples e seguro e fácil, principalmente para quem busca com apenas R$ 50 montar uma reserva de emergência, que é aquilo que eu falei, não que seja obrigatório, né, mas é muito mais interessante que eu possua uma reserva de emergência, um dinheiro ali que eu estou economizando, estou aplicando esse dinheiro e que o intuito dele é me servir de forma rápida. Se eu preciso resgatar esse dinheiro, eu tenho acesso rápido a esse valor. E um dos principais investimentos que tem essa característica são os CDBs de liquidez diária. CDBs são empréstimos bancários, você empresta o seu dinheiro para um banco e ele rende, geralmente o rendimento dessas aplicações é pelo menos 100% do CDI, que é uma taxa de juros ali que hoje está em 11,15% ao ano. Vai sofrer um corte logo em breve? Sim, deve chegar ali a 10,70%, 10,75% ao ano, até um pouco menos dependendo do que acontecer em relação à taxa Selic. Mas esse primeiro investimento tem a característica de você poder resgatar a hora que você deseja. Você ter ele disponível em vários bancos, com a possibilidade de começar a guardar o seu dinheiro ali a partir de R$ 1. Então R$ 50 já é um valor até acima muito do que você tem ali de possibilidade, né? Com R$ 1 você pode investir e pode ser um lugar ideal para você começar a pôr o seu dinheiro, investir o seu dinheiro. Para ficar mais fácil, vamos fazer umas contas aqui. Vamos supor que nós temos R$ 50 para guardar todos os meses e vamos considerar como rentabilidade real, né, para um período de um ano, 9%, que é provavelmente o que vai acontecer com o CDI este ano, né, que ele finalize o ano rendendo ali aproximadamente 9
ou até um pouco mais baixo, entre 8,5% a 9% ao ano. Então vamos considerar que a rentabilidade vai ser 9% ao ano, que é o que vai provavelmente acontecer. E durante este um ano, nós vamos guardar durante esses 12 meses R$50 durante todos esses meses, certo? Lá no final dos 12 meses, vamos ter R$600 economizados ou investidos, na teoria, porque se economizamos, deixamos de gastar, mas não investimos. A partir do momento que nós temos este carinha aqui, que é os juros compostos, ou até mesmo juros simples, rendendo, né, multiplicando o meu dinheiro, então eu já tenho um investimento, uma aplicação financeira. E neste caso aqui nós teríamos, levando em consideração 9% ao ano, né, do CDI, lá no final de um ano, teríamos economizado, investido R$600 e teríamos um equivalente a R$624,36 acumulados, né? Ou seja, ganhamos R$24,36 de juros compostos. Isso para um ano. Imagine então, né, o que pode ser muito pouco para você, guardar R$50 todos os meses por um ano. Imagine que você continuasse fazendo a mesma coisa por mais 4 anos. E aí, teríamos R$3.000 economizados e só de juros teríamos acumulado R$736, um equivalente aqui a R$3.736. E se fizéssemos o mesmo durante 10 anos, já teríamos um valor um pouquinho melhor. Teríamos investido R$6.000 e só de juros teríamos recebido R$3.485. Então, praticamente a metade do valor que eu investi, eu tive de retorno só de rendimento, né? Se investimos 6, recebemos R$3.485 só de juros. No final das contas, teríamos quase R$10.000. Mas isso, lembrando que é em um investimento que rende 9% ao ano, o CDB, e você tendo a possibilidade de resgatar a hora que você desejar. O primeiro investimento, consequentemente, é este. Você encontra em bancos como o Nubank, o Banco Inter, o próprio Banco Itaú. Em todos esses bancos você vai conseguir ter uma rentabilidade dessa. Existe até CDBs, como por exemplo o Banco Sofisa, que pagam 110% do CDI. O CDI hoje ele é de 11,15% ao ano. Mas por que eu não estou utilizando essa taxa? Porque, consequentemente, daqui a alguns meses não vai mais ser o rendimento de, por exemplo, 11,15% ao ano. Vai ser de 9,5%, 9%, ou até o final do ano, em dezembro deste ano, pode ser que chegue até menos que isso. Depende muito dos cortes de juros que vão ocorrer até o momento. Digamos que a rentabilidade, né, de 110% do CDI seja pelo menos 10% ao ano. Pode ser possível isso acontecer. Então, se fizéssemos a mesma perspectiva, aplicássemos o investimento em um CDB pelos mesmos 10 anos, já teríamos um valor um pouco mais elevado, né? Uma rentabilidade um pouquinho melhor, praticamente atingindo aqui os nossos R$10.000, começando com 50 e mantendo esse padrão todos os meses. E claro, investir quanto mais você aumenta o seu aporte, mais o seu patrimônio aumenta de tamanho também, consequentemente os juros dos seus retornos também são maiores. Isso pensando no primeiro investimento, que é aquele de montar a reserva de emergência, onde eu vou guardar o meu dinheiro com o intuito de pegar a hora que eu precisar de uma urgência. Aconteceu um imprevisto, o carro quebrou, alguém da família adoeceu, então eu vou lá e resgato esse dinheiro, porque eu tenho essa possibilidade. Agora, indo já para um pressuposto de que eu quero economizar, quero investir R$50 todos os meses, porém, pensando um pouco mais adiante, né, ali por exemplo para 5 anos, para 10 anos ou até algum período aí próximo, pelo menos a partir de 3 anos, eu já acho que é o médio prazo, né? Para curto prazo, até 2 anos poderíamos considerar curto prazo, de 3 anos adiante o médio prazo e de 10 anos acima o longo prazo. Então imagine que para o médio prazo precisaríamos de um investimento seguro, que tenha uma rentabilidade razoável, também ali que seja algo em média entre 8 a 9% ao ano e com segurança do governo. Para isso, temos os investimentos de título do governo federal, que é o Tesouro Direto. E quando você investe nesses títulos, você está emprestando o seu dinheiro, ao invés de ser para o banco, diretamente para o Tesouro Direto, que é um órgão do governo federal. E a garantia, consequentemente, é do próprio governo, né? Ali no caso dos CDBs, a garantia é do FGC, que te garante até 250 mil por CPF por instituição. Se caso o banco chegue a falir, você recebe de volta esse dinheiro. Aqui no caso, a própria garantia é do próprio governo federal, então você tem um investimento mais seguro para se investir no Brasil. E para esse tipo de cenário, para o médio e longo prazo, temos aqui o Tesouro IPCA. O IPCA você pode começar a guardar a partir aqui, esse título de 2029 a partir de R$32. Tem títulos aqui para um prazo um pouco mais extenso, no caso aqui para 10 anos, né, 2035. Tem aqui para 2045 e assim sucessivamente.
Vamos supor que o intuito seja economizar todos os meses R$ 50 até 2029. Claro que esse título vence lá em 15/5/29, mas você pode resgatar antecipado, tá? Mesmo com essa possibilidade, mesmo que o título tenha um prazo de vencimento, você resgata a hora que você desejar. Porém, existe aquela questão de você não ter o retorno esperado, pode ser maior do que o que você espera ou não, pelo fato de ser um título com marcação a mercado. E a rentabilidade aqui funciona como? Esse título do Tesouro IPCA vai render sempre o que o IPCA, que é a nossa inflação, né, mudar ali, alterar ao longo do tempo, mas essa rentabilidade fixa, no caso aqui o título de 2029, vai render o IPCA do período mais 5,66%. O IPCA dos últimos 12 meses é de 4,5%, né? O que daria aqui uma rentabilidade acumulada, se considerando esse título, de aproximadamente 10%, 10,5% ao ano. Uma rentabilidade até considerável também. Então, seu dinheiro vai estar sempre sendo protegido da inflação e aqui uma rentabilidade fixada, no caso, de 5,66%. O título pode ser investido a partir de R$ 32,00 e é muito menos que R$ 50,00. Você já pode fazer aporte aqui também. Mas por que esse título é mais interessante para o médio e longo prazo? Pela questão de você aproveitar todo o movimento das taxas de juros, do IPCA, que é a inflação, e ter uma rentabilidade mais assegurada lá no final. Por isso que é um título recomendado para quem quer pensar para o médio prazo. Para quem não tem pressa de tirar o seu dinheiro. Eu estou querendo investir R$ 50,00, mas sem momento, sem nenhum tipo de expectativa ou pressa de retirar esse dinheiro. Então, esse título aqui é mais interessante para quem tem esse tipo de pensamento. E falando sobre o nosso último tipo de investimento, né? Investimento em fundos imobiliários. Um perfil um pouco diferente dos dois primeiros, que são renda fixa. Aqui estamos falando da renda variável. Eu poderia simplesmente investir em fundos imobiliários por R$ 50,00? Poderia, né? Não existe nenhuma regra que não me permita investir. Mas, pelo menos na minha opinião, é mais importante pensar primeiro em montar um pé de meia, uma reservinha de emergência, não precisa ser um valor tão elevado. Por quê? Porque quando você começa a investir na renda variável, você realmente tem que estar olhando para o longo prazo. Existem vários fundos imobiliários que pagam bons dividendos mês a mês, o rendimento é isento de imposto. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, basicamente você vai receber esse rendimento mensal, juros de aluguéis, de títulos de renda fixa, como por exemplo LCIs e outros investimentos ali atrelados ao mercado imobiliário e 100% isento de imposto. A consequência é, se tratando de renda variável, você pode pagar o preço de uma cota hoje, esse preço pode estar totalmente abaixo daqui a alguns dias. Isso é totalmente normal na renda variável. Por exemplo, alguns fundos imobiliários, né? Vou te mostrar, por exemplo, o MXRF11, é um fundo imobiliário que tem um preço bem baixo, né? Ele está custando aqui atualmente R$ 10,43. Ele pagou aqui, rendeu 12,98%, quase 13% nos últimos 12 meses. E claro, o seu preço nem sempre se manteve assim, né? Nas suas cotações, o seu preço já sofreu várias variações, mas no longo prazo, para quem comprou, por exemplo, em 2019, ele hoje custa ali R$10,24, né? Já chegou a custar até um pouco mais, passando ali quase dos R$11,00 também. E claro, o preço varia, né? Você pode muito bem comprar ele aqui e daqui a alguns dias ele cair para R$9,00. Isso é um fundo imobiliário que custa apenas R$10,00. Outros fundos imobiliários que também são baratos. Você tem o CPTS11, que custa aqui R$8,46, rendeu aqui 10,4% nos últimos 12 meses e é um fundo imobiliário mais seguro, que tem um perfil menos agressivo na questão da rentabilidade e vai te pagar todos os meses, vai, de acordo com as cotas que você comprar, vai te pagar também bons rendimentos. E existem vários outros fundos imobiliários que custam aqui próximo deste preço. O que muda de fundos imobiliários para a questão da renda fixa é, nota-se que eu comecei com um investimento que você tem a possibilidade de resgatar a hora que deseja, que está visando a segurança e uma rentabilidade até consideravelmente boa. Depois, um perfil que tem a mesma rentabilidade de segurança, porém olhando para o médio prazo e para o longo prazo fundos imobiliários. Por quê? Existe aquela questão do risco, você pode perder, você pode ganhar também com a questão do preço. Comprei uma cota de um fundo imobiliário a R$10,00, daqui a 2 anos pode custar 20. Eu tive um lucro, eu considero, teoricamente tem um lucro com o preço da cota que eu paguei a 10 e hoje é 20. Ou pode acontecer o contrário, eu posso pagar 10 e hoje ela valer R$2,00. Acontece, né? Renda variável é justamente isso. Eu não tenho
uma previsibilidade tanto do preço, do comportamento do preço daquela cota, quanto dos rendimentos. Os rendimentos também variam, tanto o preço quanto o rendimento variam. Então é algo mais arriscado no longo prazo, geralmente os preços tendem a se corrigir, acontece de perder, depois volta para o preço normal, se valoriza 100%, muitas vezes até mais que isso oscila o tempo todo. Por que você tem que pensar sempre em separar por etapas, principalmente por esse motivo. E para quem está começando com R$50 pode não ser interessante já começar se expondo a esse risco. E aí sim, ao longo do tempo, né, primeiro você foca em renda fixa, aí você já tem um valorzinho ali considerável na renda fixa, agora você começa a olhar para outros horizontes, vou para a renda variável, começa a comprar algumas cotas, começa a entender como que é a dinâmica da renda variável e aí eu vou diversificando a minha carteira ao longo do tempo. É, na minha opinião, a forma mais interessante de se investir e ter, né, o aproveito ali tanto da renda variável quanto da renda fixa. E você, concorda com o que eu falei durante esse vídeo? Se não concorda, tá tudo ótimo também. Eu deixo até o espaço aberto para você comentar a sua opinião a respeito, né? Pode deixar o seu comentário. Aqui o espaço está aberto para discussão de todas as formas possíveis. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.